O Banco Santander frustrou o mercado. Sambi11 decepcionou o mercado ao registrar um lucro líquido de 3,1 bilhões de reais no período, uma queda de 23,5% em comparação com o trimestre anterior. Bora entender o que aconteceu com o Santander. Salve família, eu me chamo William e serei o responsável por essa narração do Noé Investidor. Grupo Santander é um grupo bancário global, liderado pelo Banco Santander. Para você visualizar o tamanho do banco, ele foi o quarto maior banco da zona euro em 2021. O Banco Santander foi criado em 1857, operando inicialmente apenas na província de Santander, na Espanha, hoje Cantábria. Porém, posteriormente estendeu-se para todo o país ao comprar diversos bancos. A operação do Banco Santander Brasil representa 30% do lucro do grupo no país. O Santander Brasil, código SAMB11, foi o primeiro grande banco a divulgar os resultados para o terceiro trimestre de 2022. E os resultados decepcionaram a expectativa de analistas do mercado, ao registrar um lucro líquido de 3,1 bilhões de reais no período, ou seja, uma queda de 23,5% em comparação com o trimestre anterior. O número ficou bem abaixo das estimativas de todas as casas de mercado. Os mais pessimistas estimaram 3,7 bilhões de reais, ou seja, meio bilhão de reais a menos. Já os mais otimistas visualizam o seu like e a sua inscrição no Noé Investidor. E se você já faz parte da família do Noé, meu muito obrigado. Analisando um pouco mais a forte queda de 23,5% dos seus lucros, podemos chegar a algumas conclusões. A rentabilidade do banco, com isso, medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido médio, caiu para 15,6% no terceiro trimestre, de 20,8% no trimestre anterior, também abaixo das projeções. Já a carteira de crédito do Santander somava 484 bilhões de reais ao final do terceiro trimestre, uma alta de 3,4% em relação ao segundo trimestre, ilustrando que o crédito segue em marcha lenta. Já a sua taxa de inadimplência segue em 3%. Os analistas que acompanham o setor financeiro acreditam que o Santander tende a ser a instituição que mais terá pisado no freio em relação à carteira de crédito. Isso é esperado porque o Santander é o grande com maior exposição ao crédito para a pessoa física. Com o aumento dos juros, que estavam na casa de 13,75% ao ano, o maior nível desde 2017, o risco de calote aumenta e leva a instituição a ser mais cautelosa na hora de conceder novos empréstimos. Não por acaso, a carteira de crédito do Santander para financiamento ao consumo, considerada de risco mais alto, teve um aumento de apenas 1,5% em relação ao segundo trimestre, enquanto o crédito para grandes empresas, tido como mais seguro, registrou a maior expansão entre todas as linhas, de 6,1%. Com uma postura mais cautelosa na carteira de crédito, o Santander conseguiu manter sob controle a taxa de inadimplência, que calcula os atrasos superiores a 90 dias. A taxa atingiu 3% no terceiro trimestre, um leve aumento em relação ao segundo trimestre, quando o índice ficou em 2,9%. A maior cautela do banco também se traduziu em um aumento das provisões para devedores duvidosos, como são chamados os recursos que são reservados para cobrir eventuais calotes. No terceiro trimestre, as despesas com provisões somaram 6,2 bilhões de reais, uma alta de 8,1% em comparação ao trimestre anterior. Já a receita do Santander, com prestação de serviços e tarifas bancárias, por sua vez, somou 4,7 bilhões de reais no terceiro trimestre, um recuo de 3% em relação ao trimestre anterior. Mas será que vale a pena investir em SAMB11? Descubra visitando o nosso canal no YouTube. Um grande abraço, até a próxima e valeu!